Mais uma vez estamos aqui no canal da Igreja Assembleia de Deus, Unção e Poder, para trazermos aqui mais uma live, mais um culto nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Trazemos aqui uma palavra muito conhecida, bastante conhecida, que essa palavra se encontra no livro de Gálatas, no capítulo de número 6. Gálatas, capítulo 6. Vamos partir do versículo 1 em diante, né? Mas o tema da mensagem de hoje é tudo que o homem plantar, o que o homem planta, ele colhe. Se o homem plantar o mal, vai colher o mal. Se ele plantar o bem, vai colher o bem, né? Tudo que o homem planta, ele há de colher, diz a palavra de Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Se o homem andar direito aqui na terra, se nós temos falhas, pecamos, sim, todos. Mas se nós andar aqui direito com o governo, se nós pagar nossos impostos, pagar nossas dívidas, comprar é fiado e pagar, andar direito na terra, andar servindo a Deus, então não tem por que dar errado, né? Andar sem cometer crime algum com as pessoas, né? Andar de acordo à vontade, à palavra de Deus, andar mansamente, fugindo da aparência do mal, não tem como dar errado, não tem como perder a salvação, né? Então, para isso nós precisamos vestir a camisa da palavra de Deus. Eu vou orar, nós vamos falar com Deus. Querido Deus e soberano Pai, nessa manhã nós te damos graças, Criador dos céus e da terra. Orando, pedindo a tua misericórdia, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, Senhor. A tua misericórdia, a tua graça, nos ajude a vencer todas as astutas e as ciladas de Satanás. Nesta manhã derrama sobre nós a tua graça, a tua misericórdia. Nos ajude e nos ensina, Pai, a vencer todo o mal. Esta é a nossa oração. Nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E amém. E graças a Deus. Amém? Meus queridos e amados irmãos, a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 6, diz assim, versículo de número 1 da palavra de Deus. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Amém? Então aqui o apóstolo São Paulo, nessas últimas instruções à igreja da Galácia, aos Gálatas, ele ensina, está exortando aqui a igreja do Senhor para que ninguém venha a ser surpreendido, né? Ou se alguém chegar a ser surpreendido com alguma ofensa, né? Que cada um venha a ser espiritual, encaminhar o tal com espírito de mansidão, para que também não venha a ser tentado, né? Porque é uma pessoa que está atribulada, está tentado, é uma pessoa que está sofrendo, que está angustiada de alguma coisa, de alguma forma, né? A palavra aqui traduzida, encaminhai, no grego, que significa catartizo, é usado no Novo Testamento como referência ao conserto de rede de pesca, Mateus capítulo 4, versículo 21, ou ao aperfeiçoamento do caráter humano, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Assim, encaminhai ou restaurar a pessoa significa levá-la de volta ao verdadeiro arrependimento do pecado e à plena dedicação a Cristo e aos seus caminhos. E isto pode envolver ação disciplinar, Mateus capítulo 13, versículo 30, aplicada com espírito de mansidão. Paulo não está falando de pecados graves que envergonham publicamente a congregação. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Amém? Tem os pecados graves e os pecados leves, né? Alguns pecados que não são tão graves, que não chega
envergonhar a congregação, é a igreja que tem que chamar atenção, certamente o seu líder, né, a respeito de tais coisas, comportamentos que não estejam de acordo à palavra de Deus e nem à congregação, ao ministério. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Louvado seja o nome daquele que reina para todo sempre. Então, encaminhar significa cartizo. O que é que significa encaminhar aqui? Encaminhar não é pegar no ombro e levar aqui, olha, vem cá, devagarzinho. Não, encaminhar aqui é botar ele no caminho. Encaminhar é ensinamento, irmãos. Encaminhar aqui é palavra. Encaminhar aqui é mostrar o caminho, a palavra de Deus, o caminho como a pessoa deve seguir, louvado seja Deus. Isto é encaminhar o tal, seja ele quem for, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 2, diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Né? O versículo de número 2, levar as cargas uns dos outros. Levar as cargas uns dos outros inclui ajudar os necessitados em tempo de enfermidade, tribulação e aperto financeiros. E é possível que Paulo tivesse em mente o sustento de missionários e mestres. Romanos capítulo 15, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. Vamos ver aqui 1 Coríntios 9, 14. Estamos pertinho aqui. 1 Coríntios 9, 14, diz assim a palavra de Deus: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nesta manhã, aquele que reina para todo sempre, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 3, porque se alguém cuida-se alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. E como tem muita gente nesse planeta Terra, neste mundo, que se acha, a gente vê políticos, empresários, a gente vê pessoas em todas as áreas se achando, né? Tem poder, manda em tudo, faz tudo, se acha porque tem muito dinheiro, muita riqueza, tem muita patente, tem muita gente que se acha, né? O rei da cocada branca, não vou nem falar em cocada preta, mas na hora que Deus coloca uma doençazinha, meus irmãos, se acaba. Na hora que Deus tira o fogo de vida, acabou-se. Aquele glamour, aquela notariedade, a gente vê que o apóstolo São Paulo aqui, categoricamente usado pelo Espírito Santo de Deus, aqui ele traz essa palavra na íntegra, mostrando para a igreja da Galácia, finalizando aqui esta carta, e Paulo vem exortando mansamente a igreja do Senhor, em muitas questões e em poucos versos do capítulo 6. Aqui o apóstolo São Paulo, no versículo 3, ele diz: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, Quer dizer, Paulo já está dizendo, tinha muita gente ali, tinha gente que cuidava ser alguma coisa e não era nada, não era ninguém. Ou seja, queria ser alguma coisa, mas não era nada. Quantas e quantas vezes nós já vimos pessoas que não é nada e quer ser alguma coisa. Tem gente que não é nada, não é na moralidade, não tem muita moral. Tem muita gente que não tem palavra, a palavra dela não cumpre. Tem muita gente que faz promessas com Deus, mas não cumpre. Tem muita gente que até aceita Jesus e faz 1001 promessas, na mesma hora está na rua, não cumpre com a sua palavra. Tem muita gente que não cumpre com seus negócios, enrolado e tudo mais. Quanto mais se não foi falar do céu, da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele vem passando um pente fino em muitas questões do qual a igreja precisava aprender a palavra sadia, verdadeira, que transforma e que leva para os céus.
Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo ele diz, porque se alguém cuida-se alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Tem muita gente enganada, né? Tem muita gente que se engana. Nós temos visto no Brasil, né? Muitas pessoas que vivem o glamour do poder, da influência que tinha. Muitas pessoas usou o poder porque era muito bonito, seja homem ou mulher, que tinha uma beleza extraordinária, era galã da época, né? E usaram a sua boniteza, a sua influência para o mal, né? Tanto pessoas ímpias como pessoas crentes usaram os seus poderes de influência e hoje são muitos que estão depressivos, perderam tudo, hoje estão pedindo oração para que venha até mesmo alcançar a sua salvação, né? Nós não somos nada. Nós temos que honrar aquele que nos chamou, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Então Paulo aqui ele já vem com essa palavra dizendo que aqueles que cuidam-se de alguma coisa, não ser nada, e enganam-se a si mesmo, vivem sendo enganadas, né? Pensando que são alguma coisa, mas não o são, segundo a verdadeira palavra de Deus. Versículo 4, mas prove cada um a sua própria obra e terá glória, só em si mesmo e não nos outros, ou no outro, né? Quer dizer, cada um prova a sua própria obra. A obra que permanecer, ela é de Deus, né? Mas a obra que não permanecer, ela não é de Deus. Quando eu estou falando em permanecer, nessa terra aqui não. Porque a obra que mais permanece aqui é a obra do diabo, é a obra do mal, é a que mais permanece na face da terra. É a obra do mal. Tem pessoas que são mal, eles são perigosos, ele vive 120 anos, 110 anos. E outros que são homens de Deus justo só vivem 60, 50. Isso aqui não se trata disso, desse entendimento vazio, difícil de entendimento, incrédulo. Não, nós estamos falando do céu. A obra que é de Deus, ela permanece. Ela vai entrar no céu, vai ser adorado, vai adorar ali o nome do Senhor, e Jesus vai dizer, entra bem-vindo de meu Pai. Entra no céu pelas portas, entra agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então a obra que permanece, que é de Deus, ela permanece. Ela vai chegar até o céu. Mas aquela que não é de Deus, ela não permanece. Ela não é cogitada nem entrar no céu, quanto mais ver, né? Nem ver o reino dos céus, quanto mais entrar no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque cada um levará a sua própria carga. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, por que isso, pastor? O que é isso? No versículo 2, Paulo diz, levar a carga uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Levar aqui a carga uns dos outros, eu já trouxe o estudo do ensinamento a respeito disso. É quando a pessoa está realmente doente. É quando a pessoa está verdadeiramente necessitada mesmo, sabe? Não é quando a pessoa está em pleno vigor, né? É uma doença que ele pode andar, pode caminhar, ele pode buscar a Deus, servir a Deus, e ele vive só de pedir oração. Não, não é isso não. Está falando de gente doente mesmo, de gente que não tem nada para comer, necessitada. Quem são as pessoas hoje que não tem nada para comer? Quem são as pessoas que não têm nada hoje? Naquela época tinha muitas pessoas, mas hoje são poucas na igreja. Porque quase todo mundo é aposentado. O que não tem um aposento tem dois. E o que não tem dois aposentos tem várias coisas do governo dentro de casa. Então entra dinheiro de todo lado. Hoje, necessidade de comida, hoje é pouco lugar que tem, né? Graças a Deus por isso. Então, Paulo está falando a respeito de levar a carga um dos outros em problemas espirituais, em que há um esforço, em que há uma pessoa dedicada, as pessoas buscam a Deus, mas não está com problema, precisa, né, de cada um levar a carga um dos outros, ajudar. Nesse entendimento aqui, meus irmãos. Mas não é isentando a pessoa está doente, sentindo uma gripe, começou, escorreu o nariz, não vou para a igreja. Ora por mim, Ciclano e Beltrano. Não, isso aí não. Isso aí a pessoa tem que se converter de novo.
toda coisinha velha botando carga nas costas dos outros. Não, não é assim não. É diferente. É quando a pessoa realmente, verdadeiramente está necessitada, está doente. Problema mesmo, sabe? É hora de levantar, é hora de orar, é hora de ajudar, para a pessoa se levantar. E na hora que a pessoa recebeu oração, foi curado, foi abençoado, ele tem que bater a roupa, se levantar e marchar. É o que a palavra de Deus diz. Não é ficar escorando nos outros. Não, porque isso é antibíblico, é pecado. Versículo de número 5 que nós lemos. Porque cada um levará a sua carga, a sua própria carga. Né? Cada um, meu amigo, cada um tem que carregar a sua cruz. Cada um, todo mundo tem seus problemas. E a gente só deve colocar os problemas na gente, para o outro, na vida do outro. Ele pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser evangelista, pode ser presbítero, missionário, não importa o cargo ou o chamado da pessoa no ministério. A gente só deve colocar problemas nas costas do outro, na vida do outro, quando é necessariamente mesmo comunicar. Mas coisinhas simples do dia a dia, da minha casa, de outras coisas, não, eu mesmo resolvo aqui. Tem coisas pequenas, só coisa quando foge do alcance da gente. Aí nós vamos pedir oração. Ô meu irmão, me ajuda a levar minha carga agora, que eu não aguento mais, eu não estou aguentando. Mas a gente vê a sinceridade, a crença, né, o desejo, a vontade de buscar a Deus de cada pessoa. Aí a gente vai ajudar com a rede e a bagagem. Vamos ajudar o irmão, a irmã. Vamos ajudar a levantar ela. Na hora que ela se levantar, ela vai caminhar com os pés dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Porque cada um tem que levar a sua carga. A carga sua é sua. Não é o outro que vai carregar essa carga. É você que vai levar a sua carga. A salvação é individual. Lá quem trabalhar mais pouco, vai receber pouco. Quem trabalhar mais lá no céu, vai receber mais. E aqui na terra, quem for menos fiel, ele vai ser mais reverenciado pelas pessoas? Ou quem é mais fiel? É quem é mais fiel. Quem é mais cumpridor da Bíblia, da palavra de Deus. Esse vai ser mais reverenciado. Começa aqui na terra. E Deus, ele não é fazendo exceção de pessoas, não. Deus, ele não é injusto. Aquele que é mais fiel receberá mais de Deus. E aquele que é menos fiel vai receber pouco. Pouca coisa. É a mesma coisa, a palavra que foi trazida na terça-feira de ensinamento. Aquele que semear pouco, que ofertar pouco, ele vai receber pouco. E aquele que oferta mais, recebe mais. É simples. Não tem como a gente caçar versículo na Bíblia, não. Já está exposto, já está revelada, a palavra revelada. Aquele que planta pouco colhe. O que planta uma tarefa de roça, ele vai colher como quem planta 10 tarefas? Não, ele vai colher, ele vai colher legume de uma tarefa. É só de uma tarefa que a pessoa vai colher. Aquele que plantou de 10 vai colher de 10. Se o inverno for bom, segurar todas juntas esse legume. A chuvinha no tempo para todo mundo. Não tem como ele colher mais do que o outro. Assim é na fé, assim é na vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como é que eu tenho uma fé mais viva de que a do outro, ele vai receber mais do que eu? Não, a minha fé é mais viva, eu tenho mais coragem, eu tenho mais disposição. Né? Então é diferente. Versículo de número 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Por exemplo, aquele que ensina a pessoa, que trabalha no ensino da palavra, que se dedica no ensino da palavra, que é o pregador, que é o pastor, a congregação, a igreja, o irmão, a irmã, tem que repartir os seus bens com aquele que o ensina, que dedica a sua vida, né? Que busca a Deus para ensinar a palavra, para que você seja bem instruído, bem ensinado, bem doutrinado pela poderosa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Então tem que ser repartido. Mas muitas das vezes a gente vê o contrário. Né? Ao longo do nosso servir a Deus, né? Ao longo dos anos, a gente já viu, a gente vê de tudo. Muitas das vezes, aquele que é um homem de Deus, que é ensinador, que ensina a verdade, a palavra de Deus, que se dedica,
Ele ensina e muitas pessoas ele adquirem conhecimento e são verdadeiramente libertas, transformadas, mas na hora que são libertas e transformadas, elas dão no pé. Ela não reparte com seus bens, com aquele que o instruiu, como diz aqui a palavra de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo de número 5, versículo de número 6, que diz aqui a palavra de Deus. Mas é o contrário. Muitos, eles, às vezes, ele ajuda até financeiramente mais aquele que nunca trabalhou com ele, nunca teve trabalho. E aquele líder, o seu pastorzinho, que anda sofrendo, se dedicando, comendo Bíblia, jejuando, acordando de madrugada, recebendo mensagem no WhatsApp, que às vezes vem ou vinha de carrada, e ele não é reverenciado. Mas vai ser reverenciado aquele que nunca teve trabalho, ou às vezes até um pregador falso, né? Que ensina o evangelho distorcendo a palavra de Deus. É complicado, meus irmãos. Dificilmente você faz o bem para receber o bem, mas geralmente fazemos o bem e recebemos o mal, né? Mas nós não devemos odiar a ninguém, mas amar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a palavra do Paulo está dizendo, vocês estão sendo ensinados por aquele que se dedica, aquele que reparte de todos os seus bens, o que é instruído na palavra, que reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo número 6. É dever de todos que recebem o ensino da palavra de Deus ajudar a sustentar materialmente aqueles que lhes ensinam a palavra. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. 1 Timóteo 5, 18. Dentre os que são dignos desse sustento estão os fiéis pastores, obreiros, mestres, evangelistas, missionários. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. Deixar de prover seu sustento quando há recursos disponíveis é semear egoísmo na carne e ceifar a corrupção. Daqueles que ministram a palavra faz parte do cumprimento desta ordem. Fazei bem aos domésticos da fé, porque a seu tempo ceifaremos. Então, fazer bem aos domésticos da fé, fazer bem aos pastores. Aquele que lidera você, aquele que se dedica, aquele que a sua vida está nas mãos dele, aquele que Deus colocou como ovelha do seu pasto, né? Aqui, quando Deus coloca um pastor numa congregação, ele representa Jesus aqui na sua vida. Deve ser reverenciado, deve ser honrado, mas muitas das vezes não é isso que acontece. Acontece mais desonra do que honra, né? A gente vê Brasil afora por aí. Mas a palavra de Deus nos ensina como devemos agir, louvado seja Deus. Né? Com a vida eterna, o versículo de número 8 da palavra de Deus, louvado seja Deus. Versículo de número 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Né? Tudo que o homem semear, tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Né? Se o homem plantar a falsidade, vai colher a falsidade. Se o homem plantar um engano, vai colher o engano. Se o homem colher a mentira, plantar a mentira, vai colher a mentira. Se o homem plantar o desviar da palavra de Deus, ele vai se desviar da palavra de Deus. Se o homem plantar, meus irmãos, tudo de errado, ele vai colher, diz a palavra de Deus. Cedo e não custa, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que semear a verdade, ele ceifará, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque, versículo 8, o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção.
Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. É a palavra de Deus. É a lei da semeadura, aqui na parte espiritual. Aquele que semeia na carne vai colher na carne. Dores, sofrimentos. Isso não é dor no corpo, não. É dor na alma. Né? Vai colher o engano, vai colher tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que não presta, a pessoa vai colher. Né? Tudo de errado, tudo aquilo que não é da vontade de Deus, a pessoa vai colher, diz a palavra de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Aqueles que afirmam ser nascido de novo, e seguidores de Cristo, e que têm o Espírito Santo, mas, ao mesmo tempo, deliberadamente semeiam na carne, satisfazendo seus desejos pecaminosos, são culpados de zombar de Deus e de desprezá-lo. Que ninguém se engane. Tais pessoas não ceifarão a vida eterna, mas a corrupção e a morte eterna. Romanos capítulo 6, versículo 20 ao 23. O versículo 23 do livro de Romanos nós já conhecemos. Todos conhecemos. E lá está dizendo que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Dando prosseguimento aqui na palavra de Deus. Versículo de número 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Né? Então, nós receberemos o bem de Deus. Nós receberemos a graça do Senhor. O trabalhar de Deus em nossas vidas. A seu tempo, Deus vai chegar e vai agir, vai trabalhar em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A seu tempo nós vamos colher a bênção, a misericórdia de Deus. Né? Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quando a Bíblia fala que aos domésticos da fé, a Bíblia está falando dos ensinadores, pastores, aqueles que ensinam, aqueles da comunidade cristã, que se dedicam à palavra de Deus, né? Porque eles tiram o tempo da sua família, eles perderam a sua vida em muitas coisas para se dedicar à palavra de Deus, ao ensinamento da palavra. Então, esses devem ser honrados, reverenciados e não maltratados, como muitas vezes acontece, né? Então, esses devem ser reverenciados segundo a verdade da palavra de Deus. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. É assim. Tem muita gente que quer mostrar boa aparência na carne, quer mostrar engano para o povo, né? Quer mostrar bondade, quer mostrar glamour, né? Mas somente para não ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Né? Tem muita gente que tem medo de ser perseguido, de ofensa, de palavra, por causa do nome de Jesus. Esse está fora da peleja, não herdará o reino de Deus. A pessoa que é crente, não gosta nem de usar esse termo, negócio de evangélico, de gospel, não. Eu gosto de falar mesmo, é crente, aonde eu estou, em qualquer lugar. E alguém chega, você é evangélico, eu sou crente. Né? Com medo de quem que eu vou dizer que você é crente? Não há motivo para ter medo de ninguém. Agora há motivo para me temer o nome de Jesus. Esse sim, que tem o poder de matar o corpo e ainda de lançar a alma no inferno. E tem o poder de levar de matar o corpo e levar a alma nossa para a vida eterna, para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse nós devemos temer. Mas os homens só matam o corpo. Mas a alma, não existe nenhum homem que tem poder de matar a alma. Não existe nenhuma pessoa, nenhum ser humano que tem poder de matar a tua alma. O homem, ele pode destruir, matar o corpo, a carne, essa carne aqui. Mas a alma, ninguém tem poder, só Jesus. Louvado seja Deus. Então nós temos que mostrar, não só boa aparência na carne, mas mostrar a palavra de Deus, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, levar a palavra como ela é, né, na íntegra, sem medo de ninguém achar ruim ou achar bom. Nós fomos chamados para pregar o evangelho, não é para agradar homens, nós fomos chamados para pregar o evangelho, é para agradar Jesus Cristo.
Se alguém é verdadeiro, é da justiça, é da paz, ele vai aceitar a palavra que nós pregamos. E se alguém não aceita, porque ele não é da verdade, nem é da paz. Ele quer um evangelho insosso, um evangelho mentiroso. Ele quer um evangelho fingido. Ele quer um evangelho que amacia as pessoas. E nós não fomos chamados para ser massagista de pessoas. Nós fomos chamados para pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Versículo de número 13. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncidais para se gloriarem da vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Um homem decidido, né? Paulo aqui estava decidido, está decidido. Ele disse: o mundo está crucificado para mim, né? Porque ele nasceu de novo verdadeiramente, louvado seja Deus. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus. Só Ele pode fazer isso, louvado seja Deus. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos finalizar a mensagem, nós vamos orar. Paulo está dizendo o quê aqui, irmãos? Parece ser um homem ignorante, um homem bruto, né? Mas não. Paulo, a igreja da Galácia, aos Gálatas, ele traz as últimas instruções, exortações e ensinamentos, nesse capítulo de número 6. Ele vem dizendo tudo. Tudo que o homem planta, ele colhe. Aquele que planta na carne vai colher a corrupção. Você vai sair fora da salvação de Deus. E terminando aqui no versículo 17, ele diz o quê? Desde agora ninguém, ele diz, eu trago as marcas de Jesus, as marcas da cruz de Cristo no meu corpo. Eu trago elas, porque o mundo está crucificado para mim. Acabou. Eu sirvo a Jesus, Paulo disse. E Paulo está dizendo agora o que para a igreja de Gálatas? Para os irmãos ali? Desde agora ninguém, é forte essa palavra, ele diz, ninguém me inquiete. Ninguém venha trazer conversinha. Eu não quero escutar isso ou aquilo mais. Paulo está dizendo. Porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Versículo 18, e vamos encerrar. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. E graças a Deus. Curve a sua cabeça onde você estiver e vamos orar e vamos falar com Deus nessa manhã de domingo. Pai querido e Pai amado, nós te damos graças. Criador dos céus e da terra, derrama a tua graça, a tua misericórdia nessa manhã, Jesus. Estamos muito felizes por o Senhor, meu Pai, estar cuidando de nós, nos ajudando a vencer as astutas ciladas de Satanás. Pai amado, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Se o homem plantar fidelidade, ele vai colher fidelidade. A fidelidade com Deus é aqui na terra. Fidelidade com as autoridades, fidelidade para com os líderes, fidelidade com a palavra, fidelidade com o Senhor Jesus, fidelidade em todas as coisas, com a esposa, fidelidade com a família, fidelidade em tudo. Uma pessoa fiel, ela é fiel. Ela não é uma pessoa que trama, que é infiel, que é enganosa, que é mentirosa, não. É uma pessoa verdadeira e fiel. Nessa manhã, nós oramos que o Senhor venha salvar, libertar, transformar vidas, corações. Pai amado, Tu és o Deus onisciente, onipotente, onipresente. E Teu Espírito Santo venha convencer pessoas, vidas do pecado, da justiça e do juízo. Nós oramos nessa manhã em nome de Jesus. Todos aqueles que nos pedem oração na área psicológica, na área, meu Pai, que estão atormentados por espíritos, pessoas, meu Deus, que nós oramos para que venha aceitar a Cristo como Salvador de suas vidas. Oramos por todos aqueles que nos pediu oração, meu Pai. Nessa manhã nós oramos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém
e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eita, glória a Deus.